Olá, meus amores do quarto ano, que bom estarmos juntos mais uma vez para as nossas aulas de matemática. Separe o material, caderno, lápis, borracha, para fazer as anotações dos pontos mais importantes e também para fazer os cálculos. Vamos lá? Nós temos por unidade temática álgebra e objetos de conhecimento, o uso das relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e da divisão na resolução de problemas. Nós vamos trabalhar a habilidade de número 16 do nosso currículo. Hoje, nós iremos estudar as relações inversas que há entre as operações de adição e subtração e entre multiplicação e divisão. Para isso, nós vamos observar algumas situações-problemas. Vamos lá? Pedrinho ganhou uma caixa de brigadeiros de sua mãe e depois ganhou mais 4 brigadeiros do seu pai, ficando assim com 13 brigadeiros no total. Quantos brigadeiros ele ganhou da sua mãe? E aí, como é que você resolveria essa situação? O que ele quer saber é quantos brigadeiros ele ganhou da sua mãe, certo? A gente não sabe o total, só sabe que ganhou uma caixa de brigadeiros, certo? E dessa caixa de brigadeiros, depois ela ganhou mais 4. Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, desenhar a caixa de brigadeiros, certo? A gente não sabe quantos brigadeiros há nele, mas o que a gente sabe é que o total de brigadeiros mais os 4 brigadeiros que ela ganhou do seu pai, certo? Dá um total de 13 brigadeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, essas são as informações que a gente tem, certo? A gente sabe que a soma do total de brigadeiros mais os 4 brigadeiros que ela ganhou do seu pai dá um total de 13 brigadeiros. Como é que a gente pode descobrir qual é o número de brigadeiros que tinha na caixa antes dela ganhar 4 brigadeiros do seu pai? Podemos, pegar dos 13 brigadeiros que a gente sabe que tem no total e retirar o que a gente sabe que ela ganhou, que foram quantos brigadeiros do seu pai? 4, não é isso? Então, vamos tirar aqui 4. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai somar para ver quantos sobraram, quantos brigadeiros sobraram. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente agora sabe que a quantidade de brigadeiros que tinha na caixa que ela ganhou da sua mãe eram 9. Porque, aqui tem a quantidade que tem na caixa mais a quantidade que ela ganhou do seu pai. E aí, isso tudo totaliza 13, não é isso? Então, a gente tem aqui a quantidade de brigadeiros que tem na caixa, que a gente não sabe qual é, mais os 4 brigadeiros que ela ganhou do seu pai. E isso totalizava 13 brigadeiros. Então, a gente, quando pegou o total e diminuiu 4, o que foi que a gente fez? Uma subtração, não foi isso? Então, vejam, percebam aqui. Primeiro, para achar o número desconhecido da adição, eu utilizei a operação de subtração. Então, o que é que podemos concluir com isso? Que a subtração, ela é a operação inversa da adição. Então, aqui a gente pode colocar os brigadeiros que sobraram lá para a gente descobrir o total, não é isso? Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, que foi o que sobrou depois que a gente tirou os 4 brigadeiros que ela tinha ganhado do seu pai. Com isso, a gente descobriu, certo? O valor que a gente não sabia até o momento, que é o valor da pergunta. Quantos brigadeiros ele ganhou da sua mãe? Então, veja só. Ele ganhou da sua mãe 9 brigadeiros, mais 4 brigadeiros do seu pai, e isso totalizou 13 brigadeiros. Então, veja aí como a gente utilizou, certo? As operações inversas entre subtração e adição para descobrir um número que a gente não conhecia. Isso só é possível, certo? Porque ó, a adição ela é uma operação inversa, ou seja, contrário da subtração. Vamos ver mais uma para a gente conseguir entender melhor? Lili, a irmã de Pedrinho, também ganhou uma caixa de brigadeiros da sua mãe, mas comeu 9 desses brigadeiros, sobrando com isso apenas 13 brigadeiros na caixa. Quantos brigadeiros tinha na caixa inicialmente? Então vamos lá. Vamos aqui desenhar uma caixa, certo? A gente vai desenhar um quadrado representando a caixa de brigadeiros. A gente sabe que da quantidade que tinha na caixa, ela comeu 9. Então vamos supor que aqui tem os 9 brigadeiros que ela comeu, certo? Se você observar, a gente tem aqui 9 tracinhos representando cada brigadeiro. Depois, ó, a gente sabe que sobrou, depois que ela comeu os 9 brigadeiros da caixa, sobraram apenas 13. Então, vamos aqui colocar os 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, essa é a quantidade que sobrou na caixa. Agora, vamos tentar descobrir quantos brigadeiros tinha na caixa inicialmente. Vamos lá? Então, ó, a gente vai desenhar os brigadeiros, certo? Que ela tinha comido. Que foram quanto? 9, não é isso? Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, tem os 9 brigadeiros que ela comeu e tem os 13 brigadeiros que sobraram na caixa. Com isso, ó, a gente vai conseguir saber quantos brigadeiros tinham ao total antes dela comer 9. Vamos contar um por um? Vamos lá? Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, ó, ficaram quantos brigadeiros tinham na caixa antes dela comer 9? 22 brigadeiros. Então, ó, como é que a gente fez aqui? Vamos representar isso por expressões matemáticas. A gente pegou o número de brigadeiros que a gente não sabe quanto é, que é a quantidade total, tá certo? Como a gente não sabe a quantidade, vamos representar aqui por um ponto de interrogação, certo? E subtraiu dessa quantidade 9 brigadeiros que ela tinha comido, certo? A gente sabe que, com isso, ficou um total de 13 brigadeiros. Então, a gente sabe que o número desconhecido menos 9 daria 13, certo? Para a gente tentar descobrir esse número desconhecido, o que foi que a gente fez? A gente, ó, pegou
o número que restou e somou, pegou os 9 que ela comeu e acrescentou aos 13 brigadeiros que tinha na caixa. Então, com isso, a gente acabou de fazer o quê? Uma adição, não é isso? A gente pegou uma quantidade e somou 9 a essa quantidade. 13 mais 9. E a gente viu que o total de 13 mais 9 é igual a 22. Então, ó, aqui acabamos de usar a adição como operação inversa da multiplicação. Então, o que podemos concluir nessas duas situações de Pedrinho e de Lili? Que a adição é a operação inversa da subtração e a subtração é a operação inversa da adição. Nós vamos agora, a partir de outros problemas, tentar entender a dinâmica das operações inversas entre a divisão e a multiplicação. Vamos lá, acompanha na tela. Aninha ganhou uma caixa de lápis de cor. Para saber quantos lápis há nela, sua mãe disse que se ela multiplicar o número de lápis por 5, chegaria em um total de 10 lápis. Quantos lápis de cor há na caixa que ela ganhou? Ih, professora, agora ficou muito difícil. Não, tá fácil. Vamos lá. Veja só como a gente pode resolver isso aqui. A gente pode inicialmente desenhar uma caixa de lápis de cor, certo? A gente não sabe quantos lápis há nela, mas há algumas informações no problema que a gente pode chegar numa resolução. Veja só, ela disse que se multiplicar o número de lápis que tem dentro da caixa por 5, a gente vai ter um total de 10 lápis, certo? Então, vamos desenhar aqui os 10 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, o que é que a gente sabe? Que se eu multiplicar a quantidade de lápis que há na caixa de Aninha, eu vou ter por 5, eu vou ter um total de lápis igual a 10, certo? Mas a gente ainda não sabe quantos lápis há nessa caixa. Então, o que é que a gente pode fazer para descobrir quantos lápis há na caixa de Aninha? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, certo? Um número desconhecido que, se multiplicado por 5, dá um total de 10. Veja só, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse total aqui de número e dividi-lo em partes iguais. Vejam só. Eu vou pegar o 5 e vou fazer 5 caixas, porque a gente sabe que desses 10, certo? Eu tenho 5 grupos, o que significa que eu tenho 5 caixas. Então, vamos lá desenhar 5 caixas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que foram 5 grupos e nesses 5 grupos tem que ter um total de 10 lápis. Então, vamos distribuir esses lápis dentro desses grupos. Vamos lá? Se a gente pegar esses lápis, por exemplo, e separar assim, em 2. Pegar uma caixa e separar em 2 em 2. Olha como vai ficar. Então, aqui eu tinha 5 caixas e tinha 10 lápis. Eu peguei esses 10 lápis e separei em grupos de 2. Vejam que não sobra nenhum lápis e as caixas ficam com a mesma quantidade de lápis. Cada caixa ficou com 2 lápis. Então, o que é que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de fazer uma divisão em partes iguais, não foi isso? E se tem 5 grupos e em cada grupo há 2 lápis, agora eu posso concluir que
o total de lápis que tinha na caixa de Aninha era quanto? 2, não é isso? Porque, ó, o total de lápis na caixa de Aninha colocada 5 vezes dava um total de 10 lápis. Então, ó, vamos desenhar aqui quantos lápis teria na caixa de Aninha? 2. Como é que a gente pode representar isso? Numa expressão matemática. Veja só. Eu tenho aqui o número desconhecido, que é o total de lápis que tinha dentro da caixa de Aninha, mas a gente não sabia qual é. Mas a gente sabe que se eu pegar esse total e multiplicar, ou seja, colocá-lo 5 vezes, eu vou ter um total de 10 lápis. Para descobrir esse número, eu peguei 10 e dividi ele por 5. Então, eu peguei os 10 lápis e dividi em grupos de 5. E eu dividi grupos de 5 caixas de lápis com 2 lápis dentro. Então, ficaram 5 grupos de 2 lápis. Com isso, eu tive uma divisão. Eu fiz uma divisão. Eu peguei 10 lápis, dividi para 5 caixas e cada caixa ficou com 2 lápis. Então, ó, note que para encontrar o número que foi multiplicado por outro, utilizamos a divisão do resultado com o número que utilizamos para multiplicá-lo, ou seja, dividimos os 10 lápis em 5 grupos. Assim, encontramos o número de lápis que tem na caixa, que é 2. Então, ó, para resolver essa situação, eu utilizei a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, para achar o número desconhecido da multiplicação, eu dividi o seu total. Vamos para mais uma para a gente conseguir entender melhor. Acompanha na tela. Caio possui um certo número de lápis e deseja guardá-lo em 5 caixas. Sabendo que ele conseguiria guardar todos os lápis e que cada caixa ficou com apenas 4 lápis, quantos lápis o Caio tem no total? Então, ó, a pergunta é: quantos lápis o Caio tem no total, certo? Então, ó, ele tem um número X de lápis e ele quer guardar esses lápis em 5 caixas. Sabe-se que ele conseguiria guardar dentro dessas caixas 4 lápis. Então, vamos ver como é que a gente pode descobrir aqui o número total de lápis que ele tem. Primeiro, ó, vamos desenhar a caixa de lápis, mas a gente não sabe, certo, quantos lápis há nele, certo? Então, vamos desenhar aqui as 5 caixas que ele deseja. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele quer pegar o número de lápis que ele tem e dividir entre essas 5 caixas, esses 5 grupos, certo? O que é que a gente sabe? Que dentro da caixa, ele consegue guardar 4 lápis. Então, aqui a gente vai desenhar 4 lápis, tá certo? Em cada caixa. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, ele pegou as 5 caixas que ele queria dividir seus lápis e cada caixa ficaria com 4 lápis. Então, ó, daqui a gente já pode saber o resultado. É só a gente calcular quantos lápis tem em todas as caixas. Vamos contar aqui comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, a gente viu que tem 20 lápis no total, certo? Como é que a gente pode representar isso nas expressões matemáticas? Veja só.
eu tenho aqui uma quantidade X de lápis, que a gente não sabe qual é. Representei aqui com um ponto de interrogação. Mas a gente sabe que ele quer dividir esse total de número em 5 caixas. E a gente sabe que cada caixa dessa vai ficar com 4 lápis. Então, ó, a gente, para descobrir esse número que a gente não sabe qual é, o que foi que a gente fez? A gente colocou 4 5 vezes, não foi isso? A gente desenhou as 5 caixas. Dentro das 5 caixas, a gente colocou o número de lápis que dava para ele colocar, que eram 4, certo? Então, cada caixa ficou com 4 lápis. Isso significa que eu peguei 4 e multipliquei por 5, ou seja, peguei 4 e coloquei 5 vezes. E a gente viu que deu o total de quanto? 20. Então, ó, se a gente for fazer a prova disso, se a gente colocar 20 dividido por 5, a gente vai ter um resultado de 4. Então, vejam aí mais uma vez que a gente, para descobrir aqui o valor dessa divisão, a gente utilizou a multiplicação para chegar no resultado. Então, foi o que a gente fez aí? A gente utilizou a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Por hoje é só, meus amores. Até a próxima aula. Acompanhe a gente lá no YouTube. Entra no canal Vitória Ensina em Casa. Reveja os vídeos, tire suas dúvidas, faça suas anotações. Até a próxima!